Eu peguei o livro Convites de Sheila, Cleiton Levi, e o estudo da nossa querida irmã Sheila. Vou abrir o acaso aqui. Paciência e amor. Diante da situação problema que te desafia a paz interior, procura manter o coração sereno e a mente tranquila. A ansiedade, quando cultivada, quase sempre turva o raciocínio. A precipitação invariavelmente conduz ao remorso. Ainda que tudo contrarie as tuas expectativas, segue fazendo melhor ao teu alcance, confiando que quando a palavra não esclarece, a experiência ensina. Assim, retempera o ânimo e segue adiante, combinando amor e paciência, porque a união dessas duas virtudes sempre resulta na superação da sombra, seja hoje ou mais além. Então, paciência e amor, eu acho que é o remédio, né? Para os dias que estamos vivenciando. Todos nós temos um problema, como ela chama aqui, né? Uma situação problema, uma aflição, um desafio em várias áreas da nossa vida. Às vezes não são coisas materiais, são coisas no nosso íntimo. Ansiedade, estamos vivendo dias muito ansiosos, a depressão tem campeado, a saúde mental está, assim, muito complicada, vivemos dias de muita violência, mas não podemos perder, como ela conclama a todos nós, a paciência, a tranquilidade, a paz de espírito, cultivar essa paz. Então ela diz no final, né, retempera o ânimo e segue adiante. Eu li outro dia uma frase num livro que traz uma afirmação do nosso William Churchill, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra, que ele diz assim: se estiveres no inferno, continue caminhando. Então é isso que a espiritualidade também traz para nós, né? Em qualquer situação que nós estivermos, não vamos perder a nossa paz, a nossa tranquilidade, a nossa fé, e vamos continuando caminhando, que a solução virá, como ela diz aqui, né? A superação da sombra surgirá, seja hoje ou mais além, porque nós não estamos abandonados. Às vezes nós nos sentimos sozinhos, mas não estamos abandonados. Estar sozinho ou se sentir sozinho é uma coisa, estar abandonado é outra bem diferente. Então, que Jesus possa acalmar a nossa mente, serenar o nosso coração, para que possamos participar desse culto do lar e beber dessa água frutificada ao final da reunião, que trará o remédio para todos nós. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Mestre, por estarmos aqui reunidos em teu nome, para ouvir o estudo do teu Evangelho. Que as palavras que serão ditas pela nossa irmã, que ela possa ser intuída, Senhor, possam nos alcançar e que possamos meditá-las, Senhor, e colocar em prática na nossa vida de relação. Que possamos estar sempre contigo, Senhor Jesus, e abençoa o nosso encontro. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigada, Rita. Então, vamos lá para o nosso Evangelho, que hoje é do capítulo 24, o item 8 e 9, aí para quem estiver com seu Evangelho. Não procureis os gentios. Jesus enviou seus 12 apóstolos, após lhe haver dado as seguintes instruções: não procureis os gentios, e nem entreis nas cidades dos samaritanos, mas antes, ide sobretudo as ovelhas perdidas de Israel, e nos lugares para onde estiverdes presentes, pregai afirmando que o reino dos céus está próximo. À primeira vista, quando a gente lê, né, dá a impressão assim, mas o evangelho não é para todos? Como é que nosso Senhor pede que não vá aos gentios? Né?
E aí a gente vai entender aqui o que significa isso. Essa é uma das leituras, gente, que eu acho que eu nunca fiz aqui. Assim, quando eu abro para estudo, acho que nunca caiu assim, que eu me lembre. Então, a frase vem dessa orientação de Jesus que deu aos apóstolos em determinado momento de sua missão, quando lhes recomendou que se dirigissem primeiro ao povo de Israel. Vamos lembrar aqui que os gentios, eles não acreditavam. Os gentios eram os não-judeus. Era uma forma como os judeus se referiam àqueles que não eram judeus. À primeira vista, isso parece uma exclusão, né? No entanto, no entendimento espírita apresentado por Kardec, essa orientação tinha um caráter temporário e estratégico. Temporário, porque era naquele momento, ainda não era o momento. Não uma proibição permanente. A ideia é que os ensinamentos deveriam começar onde havia maior preparação cultural e religiosa para recebê-los. Posteriormente, o próprio Evangelho mostra a universalização da mensagem de Jesus. E aí nós vamos um pouquinho mais além, né? Quem que nós vamos ver durante os estudos que a gente faz, que realmente estava assim, com um preparo maior para divulgar o Evangelho de Jesus para outros povos? Os apóstolos receberam, mas a gente vai falar aqui de um que, a princípio, ele perseguia os cristãos, mas após aquele encontro a caminho de Damasco, que é o nosso primeiro Saulo, né, como ele era conhecido, depois da conversão, Paulo de Tarso. Então, após esse encontro que Saulo tem com a figura imponente do Mestre Jesus na estrada de Damasco, e ele, que era um grande conhecedor das leis mosaicas, tanto que até antes dele encontrar com Cristo, ele não conseguia entender os cristãos. E Paulo, ele é considerado, em muitas das passagens, a gente ouve assim, Paulo, né, o divulgador do evangelho, Paulo de Tarso é chamado o apóstolo dos gentios. Então, ele já vinha com toda esta bagagem. Ele, quando nas suas viagens, ele fundou muitas igrejas, e ele foi realmente esse considerado que universalizou, que ele levou para outros povos a mensagem de Jesus. Então, quando Jesus fala para seus apóstolos, não vades aos gentios, não vá naquele momento. Comece essa divulgação com aqueles que já têm um terreno fértil, para que essa mensagem ela possa ser divulgada. Então, Jesus demonstra, em muitas circunstâncias, que seus ensinos estão circunscritos ao povo judeu, mas abrangem toda a humanidade. Portanto, se recomenda aos apóstolos que não procurassem os pagãos. Não é por menosprezo pela conversão destes, o que seria nada caridoso, mas porque os judeus que acreditavam na unicidade de Deus esperavam o Messias e estavam preparados pela lei de Moisés e os profetas para receber a sua palavra. Então, os gentios, eles ainda não acreditavam em um Deus único. Mas Paulo, com toda a sua bagagem espiritual, ele consegue levar a mensagem do Cristo a outros povos, onde funda muitas igrejas, e para os gentios também, e para os samaritanos. E nós vamos lembrar aqui que Jesus, em uma das suas passagens, a nos falar da caridade,
ele nos traz exatamente quem? O samaritano. Aquele homem que, para os judeus, ele não tinha nenhuma religião, porque ele não acreditava no Deus único, e Jesus traz exatamente ele, porque é ele que se compadece daquele homem que foi assaltado, que foi espancado, que o deixaram caído na estrada. Então, ali passam muitas pessoas por aquele homem, inclusive pessoas que conheciam as leis, pessoas ditas como os religiosos. Então, eles passam, se compadecem, como se falasse assim, ah, coitado, mas segue adiante. E o samaritano, aquele homem exatamente considerado sem religião nenhuma, é quem se compadece daquele homem que ali está. É quem tem misericórdia por ele. Então, esse samaritano coloca aquele homem no seu cavalo, leva até uma pousada. Primeiro, ele cuida dos seus ferimentos, né? Primeiro, ele cuida dos seus ferimentos, presta ali o primeiro socorro, e depois, então, ele leva aquele homem a uma pousada. Paga pela estadia dele, pede que cuidem dele, que deem de comida, e que, se for mais, quando ele voltar da sua viagem, ele ia restituir. E aí o Senhor, então, vai nos perguntar, né? Quem desses exerceu a misericórdia com seu irmão? Exatamente aquele considerado para os demais como um homem sem religião, o samaritano. Então, quando Jesus nos diz assim, que ali não era o momento ainda dessa divulgação, que aquele terreno ainda era árido por demais, não era um solo fértil. Se nós formos trazer para nós, né, hoje a gente sabe que há muito tempo que o ensinamento do Cristo ele se universalizou. A própria espiritualidade nos fala disso, né? Foi para todos os povos. Hoje só não tem conhecimento aquele que não quer. Então, esse que não quer, por exemplo, aquele que diz assim, eu não acredito na reencarnação, que é né, é dos princípios básicos da nossa doutrina, a reencarnação. Se a pessoa chega para você e diz assim, eu não acredito na reencarnação, nós não vamos encontrar ali um terreno fértil para que a gente possa falar da doutrina espírita. Eu não acredito na comunicabilidade dos espíritos. Nós não vamos encontrar ali um terreno fértil. Então, a gente entender que muitas vezes não adianta nós ficarmos tentando levar para aqueles corações que ainda não querem. Muitos se fecham ao entendimento, ao esclarecimento. Não que as oportunidades não cheguem, mas porque eles não querem. Então, a gente entender isso. Cada pessoa, cada espírito, cada povo, né, está em uma situação, em um momento. E a evolução é uma lei, a lei do progresso. Chega para todos, para todos. A gente pode até retardar, não quero ver, não quero saber disso. Ainda não é o momento, né, de eu me dedicar a uma obra, não importa onde. É a liberdade de escolha de cada um. Ok. Mais dia, menos dia, aquela pessoa ela vai ser confrontada com ela mesma, com questionamentos que vai fazer com que ela se aproxime, seja da doutrina espírita ou de qualquer outra denominação religiosa, não é? Porque nós já entendemos e já sabemos hoje que os títulos religiosos eles não vão fazer diferença quando a gente voltar para a verdadeira pátria espiritual,
se aquela religião ela não tiver nos transformado em pessoas melhores, mais caridosas, mais humanas, mais benevolentes, se não nos levar a esse autoconhecimento. Porque é muito fácil para a gente conhecer o outro dentro daquilo que a gente acha que conhece já. O difícil é a gente querer, ter boa vontade de olhar a nós mesmos, perceber quais são os pensamentos que nós alimentamos ainda e que não nos elevam, muito pelo contrário, nos deixam ainda chumbados às coisas materiais, às coisas terrenas, não nos elevam. Porque a gente também precisa refletir que não é a quantidade de coisas que a gente faça, né? Você pode fazer uma, e aquela tem um significado para você tão grande que vai te transformar. Que a partir daquela atividade, ela vai falar tão fundo no seu coração que você vai se transformar. E aqui eu vou trazer o exemplo daquele rapaz, né, que ele até se considera como, se considerava, que hoje não é mais, ele se considerava como o pseudo-sábios. Aquele que tinha muitos questionamentos, muitos argumentos, mas que, na verdade, ele não fazia nada. E aí um amigo liga para ele, num domingo, fulano, você não gostaria de sair aqui com o nosso grupo para que a gente pudesse distribuir a sopa e o pão para os nossos irmãos que vivem em situação de rua, está frio, né? E aí ele disse que o primeiro pensamento é falar, nossa, domingo eu fazer isso, domingo eu quero assistir meu jogo, domingo eu... Enfim. Mas ele disse que pela insistência do amigo, que provavelmente já estava preparado para os argumentos dele, e aí conseguiu convencê-lo, e ele vai. E ele diz que no segundo prato de sopa que ele entrega, ele viu que tinha algo além daquilo ali, que não era só distribuir, né? Pegar o alimento e dar mecânico, não. Era o olhar daquelas pessoas que para muitos são invisíveis. Então ele fala que aquilo começa a mexer no seu interior, a mexer no seu coração. E ele coloca, relato dele, que ele volta para casa muito diferente de como ele foi para aquela atividade. Para vocês terem uma ideia, a coisa foi tão intensa para ele que naquela noite ele escreve a letra da música da sopa, que até a gente até canta aqui na nossa casa. E ele diz, eu ainda não vou entregar, porque ainda não é o momento, eu fui a primeira vez, mas se chegar um momento em que eles queiram, eu estou com a música pronta. Então, é fazer, né? É aquela atividade que vai falar no seu interior. Porque, assim, a gente pode fazer mil coisas, mas a gente tem uma que é uma entrega, né? Que é aquela doação. Creio que para cada uma aqui de nós, a gente vai realizar ou já realiza aquela atividade que mais fala dentro da gente. Que encontra esse terreno aqui, né? Fértil, para as nossas reflexões, para as nossas transformações, para nos fortalecer. Não importa qual, faça alguma, porque é exatamente a sua doação, esse trabalho que você faz, que naquele momento, muitas vezes de um desafio, de uma dificuldade, de uma partida de um ente querido, de uma separação conjugal e tantas outras situações, é a atividade que você se dedica que vai te fortalecer na sua caminhada. Que não vai fazer você cair. E caso você caia, você vai levantar. Cair, a gente pode até cair, né, gente? A gente só não pode ficar lá. A gente vamos sempre ter mãos espirituais que vão nos reerguer. E vamos também ter corações
amigos, amigas aqui conosco, encarnados, encarnada na nossa caminhada, que vai estar ali com a gente, só vai falar assim, olha, estou aqui, tá? Se você precisar, eu estou aqui. Isso dá uma força, gente. Isso dá uma força tão grande para quem está, muitas vezes, atravessando aquele deserto, aquele inverno, porque é você saber que você pode contar. A pessoa não está ali para te criticar. A pessoa não está ali para dizer, mas também, né, podia... Não, ela está ali para caminhar com você, para te ajudar a passar aquele momento, né? Porque a gente sabe que depois do inverno, outras estações chegam para nós, nas nossas vidas. Cores, brilho, suavidade. Então, é para todos nós. Posso seguir, meu povo? Alguém quer falar alguma coisa? Então, vou seguir aqui. Ai, ai, ai. Tá, vou voltar aqui. Porque os judeus que acreditavam na unicidade de Deus e esperavam o Messias estavam preparados para a lei de Moisés e os profetas para receber sua palavra. Então, o trabalho de Paulo também para mostrar para todos eles que o Messias já viera. Que o Messias era Jesus. Nos pagãos, ausente essa base, tudo estava por fazer. E os apóstolos não estavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Sabedoria do Cristo, né? Mesmo os apóstolos caminhando com eles ali, vendo os seus feitos, participando dos seus sermões proféticos, mas o Senhor sabia que eles ainda não estavam bastante esclarecidos para essa tarefa. É por isso que Jesus declarou: ide às ovelhas desgarradas de Israel. Isto é, ide semear em terreno já preparado, sabendo bem que a conversão dos gentios aconteceria no seu tempo, como aconteceu. Mais tarde, efetivamente, é no centro do paganismo que os apóstolos iriam plantar a cruz. Então, eles colocam até que Pedro, né, Pedro apóstolo, ele fez um trabalho intenso com os judeus. E Paulo de Tarso, além de fazer esse trabalho também, ele propagou ainda mais, né, das fundações das igrejas e essa propagação do evangelho aos gentios. Então, ele tinha toda uma bagagem espiritual para isso, ele tinha todo um preparo, porque é importante também na tarefa observarmos quem está mais preparado, quem é aquele que, diante das críticas, não vai sucumbir, que, diante da primeira negativa, não vai recuar. É importante também a gente observar. Uma certa feita, eu ouvindo uma palestra de um palestrante aí, assim, já renomado, e ele fala que ele foi numa cidade participar de um congresso, e ele recebe, assim, ele ainda iria ficar mais alguns dias ali naquela cidade, e ele então recebe um convite para visitar e fazer uma palestra em uma outra casa espírita. E aí ele já tinha toda a palestra já ali estruturada, ele vai. Mas ele coloca que quando ele chega lá, que ele olha para as pessoas, eram pessoas simples, que era um posto de assistência, mas ávidas de ouvirem o evangelho. E ele disse que naquele momento, ele sente a aproximação do mentor espiritual, que ele fala aos seus ouvidos: aqui você vai ter que mudar.
Aqui você vai ter que mudar o seu discurso. Aqui você vai precisar se aproximar ainda mais desses corações. Porque você não tem ideia dessas mulheres que estão aqui. O que elas trazem na bagagem. Então, se aproxime do coração. Fale do Evangelho. Porque é isso que elas estão precisando. Ele disse que naquela hora, ele muda completamente o roteiro da sua palestra. Mas que ao final, ele sente uma alegria tão grande em seu coração. E ele agradece aquele espírito amigo, porque ele já vinha com todo o discurso pronto. Então, assim, esse olhar, né, que quando a gente vai divulgar a mensagem, porque nem você pode estruturar uma palestra, fazer em 3, 4 casas, e você vai perceber que a espiritualidade ela vai te direcionar de forma diferente. As suas palavras, como você vai colocar aquele ensinamento, ele é diferente. Então, é essa sensibilidade que a gente precisa ter, né? Para aquele coração que ali está. Porque qual é a preocupação daquele que está falando? Que as palavras do Evangelho possam fazer sentido para aquela pessoa que está ali ouvindo. Possa fazer sentido para ela. Que ela possa sair dali e refletir em alguma coisa do Evangelho que foi falado. Porque é isso que vai ficar, né? Lúcia quer falar alguma coisa ou não? Então tá bom. Essas palavras podem se aplicar aos adeptos e aos propagadores do espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados e os adversários interessados são, para eles, o que eram os gentios para os apóstolos. Então, muitas vezes, nós vamos falar para corações que não querem ouvir. Não querem, não adianta insistir, gente. E muitas vezes essas pessoas estão na condição dos nossos familiares. Não querem ainda ouvir, ainda não estão preparados. Então, o que é que a gente pode fazer? Qual a melhor forma da gente mostrar que nós nos encontramos dentro daquela casa, dentro daquela igreja em que nós estamos? É a nossa transformação. Chico falava sempre isso, que para muitos, você, a sua vida, é o evangelho daquela pessoa. Então, olha a importância da nossa exemplificação. Então, é a nossa transformação moral, com muito esforço, com muita renúncia. Porque não vamos dizer aqui que é fácil, que não é, gente. Não é fácil. Se a gente não tiver realmente um esforço grande para a gente poder ir combatendo, né, aquilo que a gente já entende hoje, que é uma trava para a ampliação do nosso campo mental, para a cura das nossas emoções, porque, assim, muitas emoções nós ainda não nos curamos de situações que nós já vivenciamos. Mas é preciso buscar essa autocura, porque senão o tempo passa e nós estamos lá atrás. Nós não avançamos, porque a gente está lá atrás. Então, assim, é esforço. Todos nós aqui precisamos ter esse esforço, ter a boa vontade, renunciar. Não tem como a gente, né, crescer, progredir, abraçar atividade, sem a gente ter que renunciar a alguma coisa. Emmanuel fala muito disso nos seus livros, Caminho, Verdade e Vida, Ave Cristo, Fonte Viva. Fala muito dessa questão das renúncias, né, que nós precisamos ter, aprender a valorizar cada minuto aqui na Terra.
aprender a valorizar, porque cada minuto é preciosíssimo para nós. Então, a gente buscar essa valorização, esse sentimento de gratidão, esse amparo constante da espiritualidade, nos amparando, nos assistindo, mesmo nos conhecendo, sabendo das nossas limitações, e eles estão ali nos impulsionando a seguir. Então, olha, quanta misericórdia em nossas vidas, quanta misericórdia. Se hoje está nublado, vai passar, é um momento. Pode ter certeza que vai passar, porque tudo passa, né? Mais uma vez, lembrando aqui do nosso querido Chico, em um momento assim de muitas críticas, porque Chico, muitas vezes a gente fala do quanto ele foi amado, mas a gente esquece do quanto ele foi atacado, do quanto ele foi criticado, do quanto ele foi incompreendido, muitas vezes por espíritas. E aí ele fala para o mentor querido, né? Pede a Nossa Senhora aí que ela possa me trazer uma mensagem, que ela possa me trazer um alento. E aí Emmanuel desaparece assim das vistas de Chico, depois retorna e diz: Maria te mandou um recado. Pegue papel e lápis. Chico pega e Emmanuel diz: ela mandou te dizer que isso também vai passar. Então, tudo passa, gente. O que fica mesmo dentro de nós são as experiências bem aproveitadas, né? O trabalho, o bem que tivermos levado, o consolo que tivermos levado aos corações, isso vai ficar. E será, inclusive, o nosso advogado quando a gente voltar para a pátria espiritual, né? Então, vamos lá, pessoal. A exemplo destes últimos, devem procurar de início adeptos entre as pessoas de boa vontade, aquelas que desejam a luz, nas quais se encontra um germe fecundo, cujo número é enorme, sem perderem seu tempo com os que recusam ver e ouvir, e tanto mais resistem por orgulho, quanto maior a importância que se pareça atribuir sua conversão. Então, a gente não ouve assim? Ah, nem que me prove, mas nem que fulano volte, eu acredito que a vida continua. O que é que tu vai falar, gente? Ah, meu irmão, minha irmã, você vai ter a oportunidade de comprovar por você mesmo, né? Quando você voltar, que você muitas vezes permanecer ali dentro do seu lar, falando com um, falando com o outro, ninguém está te ouvindo, ninguém está te respondendo, você acha que você enlouqueceu, porque é assim que muitos espíritos chegam nas reuniões mediúnicas. Me esclareçam, pelo amor de Deus, o que é que está acontecendo, que de um momento para outro, eu falo com meu filho, eu falo com a minha filha, e ninguém me ouve. Então, naquele momento, faz uma prece, pede ajuda, porque o seu corpo de carne você já perdeu. Então, cada um vai poder comprovar por si mesmo, né? Agora, é claro que se a gente tiver esse despertar, enquanto nós aqui estivermos, melhor será para nós, porque não pensem que nós também não vamos entrar naquele processo de perturbação do primeiro momento. Muitos de nós vamos entrar sim. Vamos ficar ainda sem entender, mas como é que eu saí aqui para dar uma volta de bicicleta, para dar uma caminhada e de repente parece que me senti uma dor na cabeça e não estou conseguindo entender mais nada. A menos que a gente desperte, né? Em um hospital, em um pronto-socorro. A princípio, a gente também vai ficar sem entender se a gente está aqui, se a gente está lá. É normal, gente. Mas que a gente possa elevar o pensamento e fazer uma prece. Pedir ajuda ao mentor amigo que está ao nosso lado, que nunca nos deixou. Então, mais vale abrir os olhos de 100 cegos que desejam ver claramente
do que de um só, que se contenta na obscuridade, porque isso é aumentar em maior proporção o número dos sustentadores da causa. Deixar tranquilos os outros não é indiferença, mas é boa política. A conversão deles virá quando forem dominados pela opinião geral e ouvirem constantemente a mesma coisa repetir-se em torno deles. Desse modo, julgarão que aceitam a ideia voluntariamente por si mesmos, não por pressão de outra pessoa. Então, a gente também já sabe que a pressão, né, que não é isso, é ter que convencer a toda forma. Não tem necessidade disso, cada um vai ter o seu momento. Ademais, as ideias são como as sementes, só conseguem germinar na estação certa e em terreno preparado. Eis a razão pela qual é melhor aguardar o tempo propício e cultivar primeiro as que germinem, evitando que aconteça o aborto das outras por muito apressá-las. No tempo de Jesus e por consequência das ideias limitadas e materiais da época, tudo estava circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios formavam outros pequenos povos ao redor. Hoje as ideias se universalizam e se espiritualizam. A luz nova não constitui privilégio de nação alguma. Para ela não existe mais barreiras, tem seu foco em toda parte, e todas as pessoas são irmãs. Mas além disso, os gentios já não são um povo, consistem em uma opinião que está em toda parte, contra a qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou sobre o paganismo. Já não é com armas de guerra que são combatidos, mas com o poder das ideias, o poder transformador que o evangelho vem gerando em muitas vidas. Então, essa é a nosso evangelho de hoje, a nossa mensagem para nós refletirmos. Quero também dizer que hoje, último domingo do mês de maio, não só a nossa casa, como outras casas, como Palmelo, nesse último domingo, se ligam aos irmãos que fazem um trabalho com aqueles que evadiram da vida através do suicídio. Então, é uma ligação com a equipe espiritual de Maria de Nazaré, essa mãe abnegada, a mãe espiritual de toda a terra. Foi destinado a ela, a esta mulher, que com seu sim e a sua fé, contrariando a tudo, trouxe até nós o nosso Mestre Jesus. Então é Maria, com a sua legião, e são muitos trabalhadores que se encontram nessas regiões de dores, amparando esses filhos e filhas. Então hoje é esse dia em que a gente vibra pelos nossos irmãos, mas a gente sempre aconselha, caso você queira fazer a vibração, o ideal é que se você tiver uma varanda, que você sente ali, você faça um Pai Nosso, se ligue a Maria, mas sem atrair, né? Porque você está no seu lar, o nosso lar ela não tem aquela proteção, aquele amparo que as casas espíritas, que as igrejas têm, mas você pode fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria, e endereçar a nossa mãe. E esse seu sentimento, com certeza, vai chegar a essas trabalhadoras, a essas obreiras e obreiros, que tem Maria como a mentora deste trabalho. Então, graças a Deus, tem um coração amigo aqui que queira fazer a nossa prece final.
Posso fazer? Maravilha. Vanessa, então, vai fazer a nossa prece final e a magnetização das nossas águas. Vamos lá, então. Mais uma vez, agradecendo a oportunidade de começarmos o nosso domingo com a palavra do Senhor, por estarmos reunidas em nome do Senhor, e vamos fazer as nossas vibrações. Vamos vibrar para todos os seres encarnados e desencarnados. Vamos vibrar por todos os países, principalmente aqueles em conflito, Senhor. As pessoas de bem que sofrem nesses países. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, pelos seus governantes. Eles possam olhar pelo povo e não a si mesmos. Vamos vibrar por todos aqueles que estejam precisando de uma vibração e de uma mão amiga. As pessoas sem casa, sem família, sem emprego, as pessoas nas ruas, em orfanatos, presídios, hospitais, asilos, todos que estejam precisando de uma vibração e de uma mão amiga. Vamos vibrar pelos nossos lares, que os nossos benfeitores espirituais possam cobrir os nossos lares com paz, com harmonia, que nos tragam saúde, nos livrando de todo o mal. Pedindo, então, também para que as nossas águas sejam fluidificadas, que elas possam nos trazer o remédio que precisamos. Seja um remédio para os nossos males físicos ou espirituais. Agradecendo mais uma vez aos benfeitores, nossos espíritos amigos que estiveram conosco durante esse evangelho, que possam ficar conosco durante toda a semana, nos cobrindo com o seu amor, nos livrando de todo o mal, protegendo os nossos lares, e que possamos estar reunidos novamente no próximo domingo, nesse mesmo horário. Vamos terminar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, de toda malevolência. Esteja conosco, que assim seja. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Obrigada a todas. Tenham um domingo abençoado. Obrigada, Vanessa. Agradecemos a todos os corações amigos aqui conosco. Que Deus nos abençoe. Pedimos sempre àqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, no canal da casa, da Associação Espírita Chico Xavier, que por gentileza possam se inscrever, porque todas as vezes que tiver o tratamento, as palestras, né, o próprio evangelho aqui, você vai receber. Viviane colocou aqui um domingo abençoado para nós, obrigada, que assim seja, beijo no coração de cada uma.